Está no UOL Daily Fim, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é segunda, 11 de maio, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, o álbum da Copa do Mundo vai trocar de dono depois de 60 anos. Em mundo, o Irã envia resposta de paz, navios conseguem atravessar Hormuz e muito mais. Já no Brasil, Moraes suspende a aplicação da lei da dosimetria. Muita coisa importante pra gente conversar nessa segunda, então já fica ligado e bora pra primeira notícia. No mundo dos negócios, o álbum oficial da Copa do Mundo vai trocar de dono depois de décadas. A FIFA anunciou que a Panini, parceira desde a Copa de 70, não vai mais produzir o álbum oficial do torneio a partir de 2031. Quem assume o posto é a americana Fanatics. E é o fim de uma parceria histórica, né, Branco? Essa relação começou lá no Tricampeonato Brasileiro no México e atravessou 14 Copas seguidas. A despedida da Panini vai ser na Copa de 2030, que acontece na Espanha, Portugal e Marrocos. E por trás do business tem um ponto bem simples. Ao longo das décadas, esses álbuns se tornaram uma das tradições mais queridas do futebol, atravessando gerações. Afinal, quem nunca trocou figurinha no recreio da escola? Pois é, e agora a FIFA se junta a uma empresa que é uma das mais inovadoras no mercado de colecionáveis. A Fanatics foi fundada pelo bilionário Michael Rubin, domina o mercado de produtos esportivos e tem parcerias com ligas como MLB, NFL, NBA, Fórmula 1 e WWE. E o tamanho impressiona. A empresa é avaliada em mais de 30 bilhões de dólares e desde 2022 vem ampliando a atuação justamente nos colecionáveis. E já na Copa desse ano, a Fanatics vai ser responsável pelas vendas de produtos físicos em estádios e eventos. Enquanto isso, para a Panini o baque é grande, porque ela perde a vitrine global mais valiosa que tinha. Mas pelo menos até 2026 o álbum segue normalmente à venda. Para você aí que está pensando quanto custa a edição desse ano, com 980 figurinhas e um preço de R$ 7,00 por pacotinho, são necessários no mínimo R$ 1.029 para completar, e isso sem contar as repetidas. E para fechar nosso bloco inicial, tem um extra da Copa que chama atenção. A expectativa de um boom turístico nos Estados Unidos para o evento ainda não se confirmou. Em cidades como Kansas, Boston e São Francisco, 80 a 90% dos hoteleiros dizem que a demanda está abaixo do esperado para o verão. No fim, muda o dono do álbum em uma tradição de décadas, mas a Copa continua mexendo com dinheiro, consumo e turismo. E com esse giro de empresas fechado, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, a guerra no Irã ganhou um sinal diferente nesse domingo. O país enviou uma resposta à proposta apresentada pelos Estados Unidos para iniciar negociações de paz e tentar encerrar o conflito. O texto foi encaminhado ao Paquistão e, segundo fontes, ele propôs a reabertura gradual do Estreito de Hormuz, mas ao mesmo tempo rejeitou o desmantelamento das instalações nucleares iranianas. Trump chamou a resposta de inaceitável. E falando nisso, teve um movimento importante no Estreito de Hormuz. Nesse domingo, 3 navios petroleiros conseguiram atravessar o canal e um navio do Catar com gás natural passou por lá pela primeira vez desde o início da guerra. Segundo fontes, o Irã pode ter autorizado essa passagem como um gesto de boa vontade ao Catar e ao Paquistão, que vem atuando como mediadores do conflito. E paralelamente, o Reino Unido também entrou no tabuleiro. No sábado, os britânicos anunciaram que enviaram um navio de guerra para a região, já se preparando para uma possível missão no Estreito de Hormuz. A medida faz parte de um esforço multinacional para proteger a navegação nesse corredor estratégico. E esse movimento também conta com o apoio da França. Agora mudando de assunto, mas ainda no mesmo clima, até a Copa do Mundo entrou nessa história. A Federação de Futebol do Irã confirmou que vai disputar a Copa de 2026, mas cobrou garantias dos anfitriões Estados Unidos, México e Canadá. Entre as demandas estão concessão de vistos, respeito à seleção, à bandeira e ao hino nacional, além de reforço na segurança. E para fechar esse giro, vamos agora para o Líbano. Os Estados Unidos vão mediar novas conversas entre os governos de Israel e Líbano
Líbano nos dias 14 e 15 de maio, com o objetivo de avançar em um acordo duradouro de paz e segurança. Isso acontece no momento em que, nos últimos dias, as forças israelenses vêm ampliando ataques contra o Hezbollah no Líbano. Ou seja, entre sinais de negociação, movimentação em Hormuz e o pano de fundo de tensão na região, o cenário internacional continua mudando rápido. Mas agora, com o nosso bloco internacional fechado, bora voltar os olhos para o que está acontecendo aqui no Brasil. Começando o bloco de Brasil, o STF apertou o freio nesse final de semana. No sábado, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a aplicação da lei da dosimetria. E o detalhe é que isso aconteceu menos de 24 horas depois da norma ser promulgada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E na prática, Branco, isso muda o jogo para quem foi condenado pelos atos do 8 de janeiro. A partir de agora, quem tentar reduzir a pena com base nessa nova regra vai ter que esperar uma nova decisão do STF. Até agora, essa interpretação de pausa da lei já foi usada em ao menos 10 casos. E entendendo por que a lei foi suspensa, Moraes foi sorteado relator de 2 ações contra a nova legislação. Uma da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, e outra da Federação PSOL Rede. Na visão do ministro, essas ações criam um fato processual novo e relevante. Então, a aplicação da lei precisa aguardar o plenário do STF decidir se ela é válida ou não. E vale relembrar como que a gente chegou até aqui. No dia 30 de abril, deputados e senadores derrubaram o veto do Lula ao PL da dosimetria, abrindo espaço para uma onda de pedidos de redução de pena no STF. Só que agora, com a decisão de Moraes, essa possibilidade fica temporariamente suspensa. E esse debate também encosta em casos bem emblemáticos. No caso do Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, a lei poderia reduzir a pena total e até antecipar uma eventual saída do regime fechado. Mas, por enquanto, tudo isso fica travado até o Supremo decidir o mérito. E como era de se esperar, as reações vieram na hora. O deputado Nicolas Ferreira criticou a decisão e disse que um juiz sozinho decidiu suspender a vontade do Congresso Nacional. Do outro lado, o líder do PT na Câmara comemorou, afirmando que o Congresso não pode transformar a lei em escudo para quem tentou dar golpe de Estado. E nas pesquisas, o tema também divide a opinião pública. Pela Quest, 47% são contra a lei, 24% a favor e 19% defendem uma redução ainda maior. Já pela pesquisa Atlas com a Bloomberg, 63% são contra e 34% a favor. Pois é, e agora com esse freio do STF, a discussão fica nas mãos do plenário. Mas com esse assunto nacional atualizado, bora conferir agora como os mercados se comportaram na semana passada. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelos Estados Unidos. Na última semana, em Nova York, o S&P 500 subiu 2,33%, enquanto o Nasdaq avançou 4,51%, ambos renovando seus recordes históricos. Por lá, o payroll reforçou a resiliência da economia americana. Em abril, foram criadas 115 mil vagas de emprego, mais que o dobro das 55 mil esperadas pelos analistas. Já a taxa de desemprego permaneceu em 4,3%. No campo corporativo, a temporada de balanços manteve o bom humor dos mercados. Até agora, 443 empresas do S&P 500 já divulgaram seus resultados, com 81,9% superando as estimativas de lucro. Entre os destaques, a Disney subiu 4,79% na semana, após reportar uma receita de 25,17 bilhões de dólares no primeiro trimestre, cravando uma alta de 7% em um ano. O resultado foi puxado pela melhora no streaming e pelo desempenho nos cinemas das franquias Avatar e Zootopia. Já no Brasil, o fluxo estrangeiro para a Bolsa perdeu força. Em maio, investidores retiraram 2,2 bilhões de reais da B3. Ainda assim, no acumulado do ano, o saldo segue positivo em 54,4 bilhões de reais. O Ibovespa mesmo encerrou a semana em queda de 1,71% aos 184.108 pontos. Já
Já o dólar teve queda semanal de 1,16% e terminou cotado em R$ 4,89. No campo macroeconômico, o Banco Central indicou na ata do Copom que a política monetária deve permanecer restritiva por mais tempo, em meio à incerteza global com a guerra no Irã e à pressão da demanda interna sobre a inflação. Olhando para a agenda dessa semana, amanhã, terça-feira, tem a divulgação do IPCA, que é considerada a inflação oficial do Brasil. Nos Estados Unidos, sai também o CPI, que é um dos principais indicadores de inflação do país. No mundo dos esportes, no sábado tem a final da Copa da Inglaterra entre Chelsea e Manchester City, às 11 da manhã. Já no domingo, no tênis, tem a final do Masters 1000 de Roma. A agenda completa, como sempre, você encontra na nossa newsletter Daily Fin. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa versão em áudio da nossa newsletter, ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só para você não. Já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho. Até porque todo mundo merece ficar bem informado. Bom começo de semana, turma. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!